Olá, tudo bem? Mais um nosso podcast, sempre trazendo amigos nossos, né? E é com muito prazer mesmo que eu trago hoje um amigo da missa lá da nossa querida São José, que é o Fabinho. E aí, Fabio, como é que você está, velho? Bom dia, Alexandre. Bom dia. Tudo tranquilo? Estamos bem. Hoje é dia. Hoje é dia ainda. Chegou o dia. Chegou o dia. É uma honra estar aqui com você, com a sua audiência e compartilhar com você esses momentos. Então, você sabe, a gente não combinou coisa nenhuma, pergunta nenhuma. Quer dizer, aqui é sem roteiro. Sem roteiro, a gente vai até onde pode, né? Depende de você. Até onde pode, até onde deve. Depende de você. Então, o que o pessoal quer saber, Fábio, é sempre a vida da pessoa, né? Não é fofoca nem nada, mas é a vida da pessoa. Você nasceu aonde? Vai dar uma noticiada na sua vida. Vamos lá. Fabinho. Alexandre, meu nome é Fábio Eduardo de Carvalho Pinto. Meu nome é duplo, Fábio Eduardo. Eu sou nascido aqui em São Paulo, na maternidade de São Paulo. Sou filho de um advogado e de uma música. Minha mãe era maestrina de coral e pianista. E assim segui a vida. Dá o nominho dela e dele. Meu pai, Arlindo. E minha mãe, Vera, que se formou no Instituto Musical Santa Cecília, em Santos. Certo. E meu pai é advogado aqui. Ambos já são falecidos. Certo. Muito bem. A minha formação educacional foi muito ligada à religião. Certo. Eu estudei no externato Nossa Senhora de Lourdes, quando eu era menino, e depois no colégio... Onde é o externato Nossa Senhora? Era na rua Bela Sintra. Hoje tem um prédio enorme lá, no lugar onde era. E lembro bem, Dona Araci e Dona Nelly. Após isso, fui ginásio e colegial no Colégio Santo Américo. Santo Américo. Grande Santo Américo. Eu fui a primeira turma que foi no Morumbi, já na unidade nova. Por quê? Não era lá antes? Não, era na Imaculada Conceição. Eu não sabia. Mas eu não cheguei a conhecer. Não sabia. Eu sempre conheci o Santo Américo lá no Morumbi. Eu fui a primeira turma, o ônibus ainda não era asfaltado, a gente chegava lá. Nossa. E, bom, minha formação foi lá, e lá eu optei entre científico e clássico à época, ao científico. E acabei estudando engenharia. Era internato lá, não? Semi-internato. Semi-internato. Você tinha as duas opções. Você podia ser semi-interno ou só um período. Tá. Meus pais preferiam que eu fosse semi-interno. Semi-interno. Manhã e tarde. Isso, você jogava futebol. Almoçava lá e tal. Almoçava lá, etc. E tinha um dia da semana que você saía na hora do almoço para poder ir a dentista, etc., fazer suas atividades. E realmente eu tive lá um aprendizado, uma base bastante sólida, inclusive em religião. Inclusive em religião. Quando eu me formei no científico, aquela dúvida. Medicina, engenharia, mas eu já tinha uma vocação para a engenharia, para mexer com motores. Tanto que eu me formei em engenharia. Motores? Motores e máquinas. Eu entrei no Mackenzie, foi a única universidade que eu prestei exame, não existia Mapofei ainda. E por opção, porque meus pais moravam ao lado do Mackenzie, e felizmente eles puderam me proporcionar o curso de engenheiro mecânico no Mackenzie. No Mackenzie, que é uma escola de referência. É uma escola de engenharia mecânica. Realmente o curso foi muito bom, é uma escola presbiteriana, é uma universidade presbiteriana, hoje cresceu muito, mas ao me formar em engenharia mecânica, eu fiquei Que ano foi isso? Você lembra? Eu entrei em 71 e saí em 77. Sim. Eu perdi um ano porque realmente você tinha que se dedicar muito e eu já fazia estágio. Então, alguma matéria mais difícil... Ficou um pouquinho para trás. Fiquei no que a gente chamava de dependência. Eu dependia dela para poder prosseguir com outras matérias. O tempo do ginásio era a segunda época. Segunda época, segunda chance. Somos velhos. Ou tomava uma caneta. Não é somos velhos, é juventude estendida. Nós somos aqueles que a juventude deu certo. Deu certo. E aí, você foi e se formou? Então, me formei em 77. E para onde você foi depois de formado? Trabalhar ou você montou alguma coisa? Não, ninguém na família era engenheiro, eu não tinha facilidade. Eu fui fazer estágio numa empresa de engenharia aqui em São Paulo chamada TENENGE, Técnica Nacional de Engenharia,
que era uma empresa de engenharia pesada. Mas eu sempre me identifiquei com números, com homem-hora, com planejamento, com projetos para BNDE, ainda sem o S. E fiquei 2 anos. Tenenge ainda existe, né? Uma empresa chamada Odebrecht adquiriu a Tenenge. Hoje faz parte do grupo Odebrecht, que chama Novonor, hoje. Mas, se você me permite, com 2 anos ou 3, eu já me identificava com números. Aí eu voltei ao Mackenzie para estudar administração de empresas. E aí, oportunidades surgiram. Eu fui trabalhar como engenheiro num banco francês e estou no mercado financeiro até hoje. Nossa, direto assim? Há 45 anos no mercado. Que banco você trabalha hoje? Bom, eu passei pelo Société Générale de France, que eu entrei como engenheiro. A partir dali eu passei por uma empresa chamada Brasilpar, que está aí até hoje, especializada em fusões e aquisições, e fiz carreira no Banco Fator e na Fator Corretora, tanto aqui em São Paulo, Brasil, como também nos Estados Unidos, em Miami. Você chegou a ir para lá um tempo? Cheguei a ir para lá, fiquei lá. Eu ia ficar através de uma subsidiária chamada Fator Securities. Cheguei a ficar, mas o atentado das Torres Gêmeas abreviaram a minha estada lá. E mudou muito. O detalhe, mudou a vida. Mudou a vida de muita gente. De todo mundo. De todo mundo, mas estamos aqui. E voltei e continuei no banco e me especializei em mercado de capitais. E chegando aos dias de hoje, eu trabalho numa gestora de recursos, que a gente gerencia recursos de famílias, de pessoas, de poupança. Sei. Aqui na Faria Lima? É bem próximo daqui. Na Faria Lima com o Gabriel Monteiro da Silva. Lá embaixo. Tá. Esse mercado financeiro não tem nada a ver com a tua formação de engenharia mecânica. Quer dizer, você nunca trabalhou em outro lado, a não ser os números, porque você foi obrigado a fazer uma segunda faculdade. Alexandre, eu vou fazer um parênteses. À época, o presidente do Itaú, que chamava Dr. Olavo, que era engenheiro, ele começou a trazer engenheiros para dentro do banco que ele era presidente. E ele via que havia uma certa facilidade de raciocínio ou comunicação dos engenheiros. Foi literalmente Dr. Olavo que trouxe a engenharia para dentro do mercado financeiro. Evidente que aí a gente tem que estudar especificamente as leis, a CVM, enfim. É uma história. Mas você trabalhou no Itaú, não? Não. Qual os bancos você trabalhou fora os 2 que você citou? 2 bancos, Banco Fator e, posteriormente, o Cruzeiro do Sul Corretora. Eu sempre fui da área de corretora de valores, da área de trade, da área de execução, da área de fazer acontecer. A tua função é captação de recursos ou você opera no mercado? Boa pergunta. Eu não sou trader mais. Essa fase eu já superei, já passei. Eu faço relações com investidores. Isto é, algum investidor que está conosco ou pretende se aproximar, eu faço a interação com ele, explico, sim. Famílias, pessoas físicas, pessoas jurídicas, quer dizer, tem a sua vida financeira para ser gerenciada. Exatamente. E você vai conversar com essa pessoa e apresenta o teu trabalho junto ao negócio que você trabalha, que hoje é a Fator. Não, hoje se chama Latino-Americana de Investimento e Capital, LAIC. Nós saímos do Fator e montamos. Que é essa empresa para a qual você trabalha, na qual eu sirvo. Você serve esse pessoal. Eu sirvo essa empresa. E, basicamente, Alexandre, é um diagnóstico que é feito do cliente que está chegando, você vê o perfil do cliente, a faixa etária, o legado que ele pretende deixar para sua família, e você, em cima daquilo, você faz um planejamento. Grandes fortunas, o pessoal tem que ter um valor mínimo, não é isso? Não, no nosso caso específico, o nosso atendimento é pessoal, é clínico, é cirúrgico. Existem os grandes bancos que atendem as grandes fortunas com números mínimos. Nós temos um atendimento personalizado. Essa seria a nossa diferença, o nosso plus. Nós nos dedicamos 7 por 24
a pessoas. Nós temos clientes em outros estados que nunca me viram pessoalmente, só por aplicativo. Certo. Mas gera confiança e gera parceria. Lógico. E a aplicação que vocês fazem é variada, quer dizer... Todo tipo de aplicação. Patrimônio também, cuida de patrimônio, sim. locação, venda, o que vocês fazem mais? Essa orientação patrimonial... Eu estou falando porque a turma que vai ver pode se interessar em ver, depois você vai deixar o teu telefone. Depois eu vou deixar o caminho, vai ser no uma final. hora. Para ver o que realmente a tua empresa, a empresa com a qual você trabalha, pode oferecer. Hoje a gestora faz uma visão 360 da família. Qual atividade? Um médico, por exemplo, ele está às 7 da manhã fazendo uma cirurgia cardíaca. Sim. Ele não sabe o que vai vencer. Não sabe, digo assim, ele está muito ocupado não para saber como realocar aquele vencimento daquela semana. Lógico. Então, nós fazemos isso em linha com ele, alinhado com o desejo dele. Tá. Quer dizer, a pessoa física vocês cuidam, pessoa jurídica também? Também pessoas jurídicas, inclusive instituições de ensino, de caráter privado, empresas que têm fluxo de caixa, que estão preocupadas já com o seu 13º, provisão para férias de funcionários. Então, deixa eu entender. Vocês fazem a previsão do camarada, do cidadão, que tem um valor para ser gerenciado, vocês gerenciam esse dinheiro, ou essa fortuna, ou esse bem desse camarada. Exatamente. É por aí. Quer dizer, inclusive imóveis, valores... dinheiro, conta corrente, esse tipo de coisa, né? Quando você diz imóvel, a receita do imóvel, ele vai gerar aluguel, aquilo vai ter uma renda para ele. Vocês fazem locação, fazem um contrato de locação? Não. A parte imobiliária é feita por empresas de gestão imobiliária. Não tem nada a ver com o teu negócio. Porém, a receita de aluguel, o que entra... Tem uma coligação, mas não é o que vocês fazem especificamente. Vocês querem depois o valor que esse cidadão vai oferir do eventual aluguel, vamos dizer assim, e vocês fazem uma aplicação desse valor para esse cidadão. Exatamente isso. Dentro do que já foi alinhado com ele, do perfil dele de conservador, da idade dele, da distribuição familiar, às vezes é uma holding familiar, às vezes é um grupo digamos assim, de família. Às vezes a família não se conversa. Então, tudo isso previamente analisado e dentro das normas CVM, Ambima, as normas... Esse tipo de pessoa é fácil de achar ou tem? Ou ele já está num banco maior, uma coisa assim? Excelente Qual pergunta. É a dificuldade? Calculo. Né? Não é a dificuldade. Nós temos que mostrar que nós fazemos diferente. Porque existem uma questão grandes de credibilidade. Bancos. A credibilidade é importante, importantíssimo. Por isso, nós usamos a nossa experiência como cartão de visita. Eu tenho colegas lá, somos em 5, que foram desses grandes bancos, tesoureiros de grandes bancos. Então, nós temos uma experiência e somos a soma dessa experiência. Então, citando um exemplo, uma família muitíssimo... digamos, bem situada, ela é bem atendida por um grande banco estrangeiro. Qual é o nosso diferencial? Talvez uma parcela daquilo fazer diferente, digamos assim, pessoas mais novas, uma geração mais nova daquela família, entendendo mais o nosso diálogo com inteligência artificial, com recursos modernos. Então, uma parcela daquilo. Mas nós não concorremos com os grandes. Sim. Nós procuramos fazer diferente. Mas você está captando esse cliente e ele vai querer ter uma renda final, um percentual sobre o valor que ele tem. Precisa render X por mês. Exatamente. E o camarada lá, o outro banco, vai oferecer uma carteira de negócio. Como é que funciona? Esse é o ponto. É a montagem da carteira que vai dar uma rentabilidade final e que vai... Essa é a diferença de uma gestora A para uma gestora B. Lógico. É a rentabilidade final que o cliente vai ter dentro daquilo que ele nos permitiu. Sem risco, talvez sem renda variável, baseado em renda fixa. Quais produtos de renda fixa, olhar muito para o imposto de renda, para a questão tributária. Que está mudando toda hora. Está mudando e ali tem um ganho implícito, que às vezes
às vezes não, ligado ao período, você tem uma tributação menor. Lógico. Então, você vendo a necessidade do uso daquele caixa, você pode fazer uma alocação melhor e proporcionar uma rentabilidade melhor maior para o cliente. Maior na carteira final. Você acha esse negócio... Eu vejo muita gente, né, numa holding, né? Hoje fulano tem algum patrimônio maior. Foi até um tempo atrás, não sei se vai ser agora com essa nova lei, a holding era uma jogada boa, porque fulano coloca os imóveis e tal em cima de uma holding, o imposto era menor ou não pagava, esse tipo de coisa. Continua igual ou você ainda não viu isso? Não, existe, é bem recente a nova tributação. Isso está sob intensa análise, o próprio governo que é tudo novinho, precisa arrecadar. Então, a função holding já é antiga. Você aloca todos os seus ativos na holding, você pode internamente mudar de classe de ativos e os acionistas, os beneficiários da holding, recebem seus dividendos. Isso tem uma tributação diferente do que se ele fosse o titular daquele ativo, daquele CDB. Aquilo fica na holding. Isso principalmente quando existe um grupo de famílias ou interesses semelhantes. Você monta uma holding juntamente com aqueles interessados. Todos compartilham. É importante ter uma empresa como a tua, ou você acha que, vamos imaginar, como uma previdência privada, vai? Eu trabalhei um tempo no Itaú e o Itaú lançou um plano antigo, anos e anos atrás, previdência privada. E eu achava que era uma gelada, fulano pegar o valor dele, entregar para um banco que vai cobrar uma comissão em cima dessa previdência privada para ter uma renda daqui 20 anos, ou sei lá o quê. Se ele fizesse uma aplicação pessoal em algum bem, alguma coisa, um CDB misturado com algumas ações, que é o que eu acho que vocês trabalham. Exatamente. A rentabilidade dele seria bem maior e o dinheiro estava na mão dele a qualquer hora. Exatamente. Então, primeiro, é isso, você falou muito bem, a previdência é uma previdência, quase uma poupança, ela não é uma aplicação. Exatamente. É para te proporcionar... Mas ele não pode liquidar a hora que ele quiser, e estando na tua mão pode liquidar. Ele pode chamar uma gestora e a gestora montar uma carteira para ele que fica previdenciando a vida dele e não necessariamente pagar para um banco gerenciar uma previdência privada. Lógico. Tem um valor que o banco está cobrando e você não consegue liquidar essa previdência, a não ser 3, 4, 5, 6 anos. O dinheiro fica preso lá. Precisa analisar o modelo do contrato da previdência, mas basicamente você dá para a gestora do banco gerenciar aquela previdência para você, ela cobra uma taxa sobre os produtos do banco que ela coloca na previdência. Lógico. E isso aí, nós estamos no Brasil, né? Quer dizer, é complicado, quer dizer, começar a pegar ações aí de fundos de governo, esse tipo de coisa, quer dizer, o risco é maior, não sei. Existia vários fundos, falando em fundos, de bancos de primeiríssima linha, como se chamam, que haviam títulos privados de uma grande varejista que foi, digamos assim, está em recuperação. E o cliente não enxerga o lastro, a composição desses fundos. A gestora faz esse trabalho. Lógico, está no mercado. Nós não temos compromisso com banco nenhum. Nós podemos comprar CDB desse banco que você trabalhou, de outro banco e montarmos a carteira do cliente. Aquilo é uma previdência. E quando vencer aquele título, nós vamos substituir por um outro, talvez até melhor. Renova ou não, até porque o juro está em alta, está subindo, isso a ata do Conselho já disse, nós já estamos olhando a previsibilidade futura. Lógico. Que é o que vai ocorrer. E tem uma garantia imediata. Se você precisar de algum tipo de valor numa emergência, vocês devem ter um funcionamento nesse nível. Nós deixamos 10%, 15% naquilo que a gente chama de fundo caixa, mas sempre alinhado com o cliente antes. A gente entrevista e sabe. Fundo caixa é um que você tem liquidez imediata. Fabinho, o que vocês fazem? É um tipo de contrato ou como é que funciona? É um contrato padrão. Estou falando que a pessoa vai escutar, pode se interessar, né? Bom, depois você vai deixar o telefone. Estamos à disposição, porque essa pergunta vindo do Alexandre, é um contrato padrão de prestação de serviço. Quem nos paga é o cliente.
não é instituição. Eu não recebo nada de nenhuma instituição. Isso quer dizer o seguinte, o gerente do banco da agência, que oferece uma taxa para o cliente, nós temos a taxa maior, que a gerente não oferece. Porque a função dela é essa. E a função nossa é dar o melhor para o cliente. Existe um contrato de prestação de serviço padrão, que é padrão CVM, padrão Ambima. O cliente nos remunera uma pequena parcela. Um percentual sobre a operação. Um percentual da carteira que está conosco. Tem uma carteira com outro, carteira com outro. Aquilo que está sob nossa gestão e que nós vamos prosperar, aquilo eles nos pagam uma pequena parcela anual. É fixa isso ou não? Não, é variável. Dependendo do volume, dependendo do valor, dependendo do prazo. Existe uma tabela que é sugerida, até por essas associações que a gente mencionou, mas lá nós temos um critério. Todos são iguais. Todos os senhores e senhoras que estão conosco são iguais. Então, nós temos um número, que é um número, digamos assim, de caráter privado, assim como o nome da pessoa, mas nós temos uma linearidade. Todos são iguais e todos são bem atendidos a qualquer momento. O que você acha do juro americano? O que você acha do que está acontecendo lá fora? Como isso pode impactar na inflação aqui? Isso tudo está no pacote. Ele pode ser agressivo e vocês vão trabalhar com um risco maior, eventualmente. Se o cliente... Ou não, moderado é uma coisa mais natural, um arroz e feijão, vamos dizer assim, é uma coisa mais tranquila, que sem risco nenhum, a remuneração vai ser menor, é isso? Exatamente isso. Bom, a remuneração está ligada ao risco e ao prazo. Mas a gente analisa moderado, agressivo ou conservador. Certo. O conservador, o nome já diz. O moderado, muito em função da idade da pessoa também. É que ele tem tempo de eventualmente recuperar. Nós não trabalhamos nós não vendemos fundo garantidor de crédito, que é aquela parcela que o governo, que o FGC garante. Nós já fazemos uma mentoria prévia e dizemos, esse banco sim, esse banco não, esse banco talvez, esse banco gostamos. O risco de quem é? O risco é do cliente. É do cliente. É do cliente. Quer dizer, você vai aplicar o dinheiro ou alguma coisa, um bem que o camarada tenha, eventualmente você garante o mínimo, não é assim que funciona, não. Ou a rentabilidade é flutuante, o risco é teu ou o risco é dele? Não, nós não pegamos no dinheiro do cliente. O dinheiro não passa por nossa mão. Ele vai direto para uma conta dele, em nome dele, no CPF dele. Nós fazemos a gestão dessa carteira. No final do mês, é aquela parcelinha de honorários que a gente recebe, mediante emissão de nota. Eu não pego no dinheiro dele. Por exemplo... Não passa pela tua conta? Não passa pela nossa conta. É uma conta em nome da pessoa, do João, em nome dele, no CPF dele. Então, não tem risco de... E ele vai ter ações, ele vai ter dólar, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo. Isso a gente... Dependendo do que você tratar com esse teu cliente. Exatamente. Moderado, conservador, agressivo e tal. O que pode mudar ao longo do tempo. Mudar, né? Eu estou sentindo que a inflação americana, vamos ver, o que vocês sugerem em dólar? Ações de empresas americanas em BDR, assuntos ligados a dólar. Mas você tem a liberdade de transacionar esse valor. Eu tenho liberdade e tenho o dever de manter o cliente informado da nossa opinião naquele momento. Você dá opinião e ele concorda ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele falou, beleza. Às vezes é uma pessoa de outra profissão, é um advogado bem-sucedido que está lá preocupado com a audiência dele. Sim. Ele diz, muito obrigado pela informação, amanhã te dou uma resposta. Ou, pode fazer. Ou podemos fazer discricionariamente. Não, você já tem autorização para fazer dentro daquilo que já conversamos antes. Então, tudo é alinhado previamente e a gente faz... O risco do cidadão não é o risco do valor aplicado, é o risco do valor ganho. Pode ganhar mais, pode ganhar menos. Você fala, aquilo lá pode dar para nós 2% ao mês. O valor que você tem, no final do mês, você está com mais 1 milhão. De repente, não é 1 milhão, é 500 mil, mas a operação não foi feliz, mas ele não perdeu o capital dele. Quer dizer, ele só deixou de ganhar o que talvez vocês tivessem induzido ele a fazer determinada operação, que no final não deu o que foi imaginado, né? Isso acontece, é natural no mercado, né? Veja o dólar, né? Você compra dólar a 6 e pouco, de repente está 5,80. Quer dizer, você dá uma noção para o cliente.
Mas ele não perde o valor, então o valor dele está sempre na mão dele, né? Quer dizer, isso é um percentual legal. Né? Alexandre, o que a gente vê de diferente, e você perguntou, a captação de clientes, de pessoas, a gente vê muitos, até amigos nossos que têm certa resistência de mostrar, a gente, ao analisar previamente a carteira, já vê dores ali que ele está sentindo, e ele não percebe que ele está num produto que foi mal alocado a ele por outro assessor. Nós não somos assessores, não somos agentes, nós somos gestores. Aí, mediante aquela mentoria, a gente modifica a carteira dele, põe numa rentabilidade crescente, renda fixa crescente, porque é o ano da renda fixa, é o ano dos juros. Então, nós transformamos aquela carteira que, a nosso ver, está mal alocada numa carteira consistente, que esteja com uma alocação bem alocada no nosso modo de ver. E o resultado final, aí ele vai sentir no final do mês quanto rendeu a carteira dele naquele mês. E desse percentual que ele ganhou, vocês cobram uma comissão? O percentual que está sob nossa gestão. Se ele tem, por hipótese, R$500 mil conosco, mas tem R$500 mil no outro banco, nós nem olhamos aquilo. Aquilo que está conosco... Você tem um percentual sobre o lucro ou sobre a renda? Ou sobre o valor aplicado? Sobre o valor aplicado, que era 500, vai passar a ser 520, que vai passar a ser, por hipótese, 500 e pouco, nós temos um valor zero alguma coisa sobre a carteira que está sob nossa... total. Por quê? Porque ao meio do caminho pode surgir uma oportunidade no mercado secundário, que é o que está na tela, e nós, ô João, tem uma oportunidade aqui, você está disponível no fundo do caixa, vamos pegar essa oportunidade, alguém está vendendo um CDB decorrido com uma taxa maravilhosa, vamos pegar? Tipo assim, essa é a função do gestor. E a comissão é sobre o valor total. Não sobre o lucro. Não é a comissão. Teoricamente, não é a sobre remuneração. A remuneração. A comissão dá a impressão que a gente está nos comissionando de um produto, o que não é o caso. Certo. Comissão quem ganha é gerente de banco. E às vezes falam, você não paga nada, a conta aqui no banco é de graça. Quando isso acontece, Alexandre, como não existe almoço grátis, é o cliente que paga, tá certo? É natural. Não existe produto gratuito. Não. Não. Não, eu trabalhei no Itaú, eu sei que não. Quer dizer, realmente não tem produto que você... aquelas histórias, tinha o overnight, sou do tempo do overnight, lembra? Sim. O overnight era uma loucura. Quer dizer, aplica de hoje para amanhã é uma coisa, né? Deixava de aplicar num dia para o outro, o tesoureiro do camarada ligava que nem um louco. Até porque a gente recebia... A remuneração. A gente recebia e corria para o supermercado, né? Porque na semana seguinte a situação era outra. Então o overnight era uma taxa grande de overnight, um dia para o outro. Quer dizer, a turma reclama aí de alguma coisa, mas nossa, você lembra disso? Lembro bem, foi quando eu comecei. 70% ao mês, 60% ao mês. Sim. Era de manhã e de tarde. De manhã de tarde. Você ia de manhã era um preço, à tarde era outro, né? Você lembra? Os fiscais, do governo. Você se adapta bem a isso ou você tem alguma coisa paralela? Excelente pergunta. Não, eu não tenho nada paralelo. Um outro trabalho. Eu gosto do que eu faço. Meu outro trabalho, eu sirvo a Igreja de São José, que é um trabalho que me deixa assim... fortalecido. Sim. Mas na área profissional eu sou pleno no que eu faço, eu me satisfaço, eu gosto do que eu faço, eu continuo aprendendo. Eu vou fazer 72 anos em maio, eu continuo estudando. Menino ainda, assim como você. Né? 81, eu sei monte disso. De problema. Eu sei disso. Mas está sempre inovando. Está inovando com o podcast, está inovando na igreja, está sempre estudando melodias. É assim que a gente faz, manter a atividade. Está vivo ainda. Estamos vivos. Vamos dizer, um camarada que queira trabalhar nesse sentido, um aplicador, uma pessoa que precise de um trabalho desse, depois você podia deixar o telefone. Essa é uma honra. Ele deixa no final do podcast, né? Sim. O Camilo deixa lá o teu endereço e alguém que te ligue, você negocia com ele e vê o que dá para fazer. Não, sem dúvida. É um diagnóstico inicial, vamos entender e vamos alinhar com os interesses Casado, da pessoa. solteiro ou tico-tico no fubá? Dependendo do que é o tico-tico. Eu estou num relacionamento, eu acho importante um relacionamento.
Você foi casado? Não? Eu nunca fui casado. Casou? Eu tive um relacionamento estável com uma moça que já era divorciada. Portanto, eu não pude me casar formalmente. Faz tempo isso? Faz uns... Essa é a vida pessoal, né? A minha vida pessoal... Você fala se você quiser. Não, mas estamos aqui para isso. A minha vida é um livro aberto, mas eu que escolho a página. De vez em quando é melhor fechar. Não, às vezes é melhor fechar, mas ele está aberto. Uma ventania, vira folha. É uma ventania. Eu continuo solteiro no meu estado civil, mas tenho um relacionamento com uma executiva da área imobiliária. Ah, é? É. E tá levando a vida. Estamos levando a vida. A vida é uma convivência, a gente conhece ao longo da convivência, você sabe disso. E a São José faz bem para você? A São José. Eu me mudei para perto da São José em 2014, eu frequentava outra igreja, comecei a ir diariamente às missas, comecei a me interessar muito, me alinhar muito com a linha que o pároco prega, e comecei, inclusive, a fazer leituras. Comecei a ser chamado, convidado. Liturgia. Pessoal da liturgia. E está bem, se sente bem? Me sinto muito bem, é algo que me fortalece, a espiritualidade, a religiosidade, isso acho que sempre. Vai bem, né? Sempre me acompanhou. Hoje eu faço parte da liturgia e coordeno o terço dos homens. Na verdade, o administrador é o pároco e eu ajudo o pároco na coordenação do grupo. Uhum. É o terço dos homens. Ah, tá. O terço dos homens da São José, que não são necessariamente homens. Levam esposas, levam noivas. Terço dos homens. Terço dos homens. É o nome que se deu, mas também pode levar esposa, filho. Sim, pode, é o caso que tivemos ontem. Todo mundo é bem-vindo. A família é bem-vinda porque é uma reza do terço. É lógico. Isso que dia? Toda quinta-feira? São 2 quintas-feiras por mês. Eu sei, mas é bom que a turma saiba. É bom que saiba. Está na atividade pastoral da igreja, está registrado lá no que ele chama Livro Tombo, com a presença do vigário. O Dom Oswaldo está fazendo? No início era Dom Oswaldo, hoje ele é muito ocupado. As pastorais dele, o padre Emanuel Tabaleira nos acompanha. Tá? A presença contínua do padre Emanuel. Onde estivemos, apesar da chuva, apesar da ventania, está marcado. Né? E são 2 vezes por mês, cada 15 dias, evidente, quando tem carnaval, tipo sexta-feira, a gente muda e está sempre no site da igreja a informação das datas. Valeu, meu amigo. Fabinho, fala alguma coisa que você queira falar mais, dá o recado que você quiser. Foi um prazer imenso que você tenha vindo para essa nossa brincadeira aqui do podcast, né? Alexandre, e foi um orgulho ter trazido você para cá. Alexandre, primeiro orgulho é meu, convite, eu assisti a alguns dos seus podcasts anteriores e estar aqui para mim é um orgulho grande com você, com a sua audiência, poder falar um pouco da minha vida e gostaria de dizer o seguinte, não desanimemos nunca, não é uma montanha que nos derruba, são pequenas pedrinhas. A gente cai e levanta e continuamos, e isso a espiritualidade ajuda muito. Eu agradeço a oportunidade de estar com você. E sempre juventude estendida. Juventude estendida e garantia estendida. Apesar de tudo. Tá, no final do podcast, o Camilo põe o teu telefone para quem quiser te consultar. Ótimo. E ele te procura e vão ver o que vai pode ser uma fazer. honra, todos serão muito bem atendidos, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. A gente está aqui e a amizade ao Alexandre é muito forte. Meus amigos, é o Fábio, lá da São José, que eu conheço há vários anos. Foi um prazer tê-lo aqui. Até a próxima. Obrigado.